Olá, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje a gente precisa falar sobre literatura na escola. Antes de começar a falar sobre a pauta do vídeo, eu tenho que pontuar que fora as informações de porcentagem e dados que eu coloquei na internet, cujo link de todas elas vai estar na descrição do vídeo, o resto faz parte da minha opinião. Não tem nenhuma regra, nenhuma lei na Lei de Diretrizes e Bases, na BNCC ou qualquer outra que rege uma escola que define qual é o livro que deve ser trabalhado nos anos do ensino. Então a escolha do livro, parte a partir da colaboração do professor e da diretoria da escola. É um consenso desses dois, pode mudar de escola para escola. Então isso que eu vou falar pode não se aplicar para muitas, porém também pode se aplicar para outras várias. Todo mundo já presenciou a fase de uma criança em alfabetização. Quando ela tá com seus 6, 7 anos, é onde ela começa a aprender a ler. Todo mundo já estava passeando com o carro, já conhece, tem algum parente, alguma criança que você tem contato, e ela vê uma palavra e começa a separar sílaba por sílaba, depois ela junta todas as sílabas, fala a palavra e, por fim, ela entende o significado. Esse é o processo. Primeiramente, elas aprendem as sílabas, depois elas aprendem a juntar as sílabas e, por último, elas conseguem processar o significado daquela palavra. E é muito fabuloso, assim. Todo mundo fica muito encantado quando a criança faz a sua primeira separação de sílaba e fala a sua primeira palavra, lê a sua primeira palavra. E isso se torna um grande incentivo. Os pais, os adultos, as pessoas que estão em sua volta ficam a todo momento: lê aquilo, olha aquilo, o que tá escrito ali? Então a todo momento tá tendo esse incentivo. E o que acontece quando a gente é incentivado? Nós melhoramos nisso. Então é muito rápido o processo da criança passar dessa fase de separar as sílabas e juntar tudo numa palavra e depois compreender, para ela avançar na parte que ela não precisa mais falar as sílabas, ela já consegue ler a palavra sem separar e já consegue compreender o significado. Conforme nós evoluímos e vamos aprimorando mais essa habilidade, a gente começa a fazer os 3 processos juntos. Então, não tem mais aquela parada, aquela leitura devagar que a criança tem. Nós já conseguimos ler muito rápido e a gente assimila o significado da palavra no mesmo momento que a gente faz a leitura. E daí é aí que começa a falha. A criança, ela gosta muito de se sentir querida, de se sentir representada, parte do meio. E quando os pais responsáveis começam a fazer isso, de estimular ela a leitura, de parabenizar, fazer uma festa, vamos assim dizer, quando ela faz a primeira leitura da primeira palavra, ela se sente muito bem. E isso instiga ela a procurar mais e querer saber mais. Porém, aqui é a falha do ser humano em geral. Quando o negócio já tá ficando bom, a gente tem a tendência de parar de elogiar aquilo. Então vai chegar um momento que a maioria dos pais vai parar de ver aquilo como um ganho, porque ela já atingiu o necessário, ela já consegue ler sem precisar ficar fazendo pausas. Então não tem por que continuar elogiando ela. E se ela não tem elogio, se ela não tá ganhando nada, a criança, ela acaba se sentindo não na obrigação de seguir com aquilo, entende? Ela não tem porquê ela continuar melhorando algo se os pais, as pessoas que ela tem como heróis, as pessoas que ela leva muita estima, já acham que ela atingiu o ponto ideal. Então, quando elas estão mais ou menos com seus 8, 9 anos, algumas 10, lembrem que cada pessoa tem seu tempo. Então, não é porque uma criança começou a ler bem aos 7 anos que a outra também, que todas as outras vão fazer isso também. Não, cada uma tem seu tempo. Mas nessa faixa etária, até os seus 10, 11 anos, a criança já tem uma leitura bem fluida, ela já consegue compreender o significado da palavra, sem precisar parar para pensar naquilo que ela leu. Então ela já tem essa assimilação bem mais rápida no cérebro dela. Só que aquele fato que eu falei, não tem mais o estímulo para ela seguir esse caminho e ela acha que já chegou no seu nível bom, ok? Eu sei ler, eu não preciso mais fazer aquelas paradas, eu leio de forma fluida, então para mim isso aqui já tá satisfeito, já tá satisfatório. Tanto para mim quanto para as pessoas na minha volta. Elas conseguem entender o que eu leio e eu não fico parando para ler. Agora, vocês devem estar pensando assim, tá, mas a gente não pode fazer alguma coisa pensando em agradar o próximo. Isso somos nós adultos, somos nós com idade mais avançada. Mas para uma criança de 10 anos, mais ou menos, ela não pensa desse jeito.
ela tem que fazer alguma coisa que sirva de exemplo para as outras, que as outras pessoas vejam, que notem ela. E a leitura parou de ser notada a partir do momento que pararam de fazer que ela instigasse mais a sua leitura. E aí vem o caso do pessoal do ensino médio. São jovens adolescentes, estão quase no início da sua fase adulta e a maioria não tem o hábito de leitura. Podem ter acontecido diversos casos, mas principalmente esse fato da falta de incentivo feita em casa. Então, tudo converge para um aluno se tornar um não leitor. Lembrem que no início da sua alfabetização, o incentivo para que essa criança lesse era feito a todo momento vindo de todas as pessoas, tanto da escola, tanto de parentes, tanto de pessoas na rua, todo mundo instigava para que ela continuasse a ler. Na adolescência esse estímulo para, muitas vezes, claro, tem suas exceções, mas o estímulo para, não tem mais um pai chegando em casa e falando assim, ó filho, lê isso aqui pra mim, não tem a professora lá falando, lê isso aqui, então ele cessa e não tem mais essa continuidade. É nesse momento que muitos se perdem, não leem mais, não adquirem o hábito de leitura porque não foram instigados a ter tal hábito. Eu estava fazendo uma pesquisa e o dado mais recente que eu achei foi de 2012. O link dela também vai estar aqui embaixo. Nessa pesquisa diz que as crianças com a média de idade de 11 a 13 anos leem 7 livros no ano inteiro, enquanto as de 14 a 17 anos leem em média 6 livros. Aí vocês estão pensando, 7 livros, 6 livros por ano para uma criança, tá ótimo. Eu também concordo que é ótimo uma leitura de 7 livros. Isso dá um pouquinho mais de um mês para cada leitura, mas tudo bem, ele pelo menos está lendo. Porém, 47% dos alunos dessa pesquisa colocaram como livro didático o livro mais lido. E eu não sei vocês, mas na experiência que eu tenho, a leitura do livro didático era bem superficial, não era completa. E não só isso, 79% dos alunos que responderam a essa pesquisa falaram que leem somente por obrigação, não leem por prazer e nem outra atividade, somente por obrigação vindo da escola. Tem uma prova PISA, que é Programa Internacional de Avaliação do Aluno, que ele avalia em média 70 países com alunos de idade entre 15 e 17 anos. O resultado da última avaliação feita nessa pesquisa mostrou que 51% dos estudantes estão abaixo do nível 2 de leitura, ou seja, eles estão abaixo do nível básico de leitura. A média de leitura do brasileiro em geral é 5 livros, é aproximadamente 5 livros por ano. Contudo, desses 5, apenas a metade, ou seja, 2,5 mais ou menos, são concluídos, são lidos do começo ao fim. O resto, a leitura é interrompida em determinados momentos ou são lidos determinadas partes do livro. E agora, um dado um pouquinho chocante. Cerca de 30% da população brasileira falou que nunca comprou um livro na vida. Ok, agora essa foi a parte de dados, de informações, e agora vem a minha parte de crítica e de opinião pessoal. Lembrem que não tem nenhum dado do governo que estipule que isso é uma regra. Isso é um consenso de escolas e professores. A conclusão que eu cheguei, provavelmente vocês, a maioria espero, é que a leitura deve ser incentivada de forma progressiva e eficaz durante toda a sua vida. Isso deve ocorrer e deve começar a trabalhar a partir das crianças que estão entrando na escola. Porém, o que a gente pode fazer com os alunos que já estão no ensino médio, que já são adolescentes, já passaram por essa parte que precisavam do incentivo? E aí, o que a gente faz? Infelizmente, a escola ainda é para muitos o único lugar onde que eles têm acesso à literatura, a livros diversos. Sendo assim, a ideia de apoiar e instigar essa fome à leitura que o aluno deva ter deve partir não somente dos pais, mas da escola também. Muitas escolas já instigam isso. A ideia é boa, o tempo que a professora de língua portuguesa normalmente vai estar disponibilizando pode ser suficiente, mas aí a gente encontra outra barreira, que são os livros. Você, como jovem leitor, o que atrai a sua leitura?
Todo mundo tem um gênero literário favorito, todo mundo opta por ler uma coisa e não outra. Então, como fazer isso com um aluno que nunca teve acesso à leitura e não sabe qual é o seu gênero literário favorito? Em média, a probabilidade das pessoas começarem no mundo da leitura lendo os mesmos livros é bem grande. Todo mundo já leu um Harry Potter. A maioria das pessoas, inclusive, começaram a leitura com Harry Potter. A maioria das pessoas dessa geração. Percy Jackson. Mas, por experiência própria e pelo que eu conheço de alguns casos, as leituras que são trabalhadas com alunos de 14 a 17 anos são leituras clássicas. Não estou julgando, eu acho que leitura clássica é algo que deve ser trabalhado sim com os alunos, principalmente a leitura brasileira, de autores brasileiros, que são obras importantes tanto para a formação pessoal, porém, como que a gente vai trabalhar isso com uma criança que nunca leu um livro, que nunca quis? O que ela vai achar mais atrativo? Meu amigo, este livro o vai naturalmente encontrar em seu pitoresco sítio de várzea, no doce lar a que povoa a numerosa prole, alegria e esperança do casal. Ou ele vai preferir: olha, eu não queria ser um meio-sangue. Se você está lendo isso porque acha que pode ser meu conselho é o seguinte: feche esse livro agora mesmo. Acredite em qualquer mentira que sua mãe e seu pai lhe contou sobre seu nascimento e tente levar uma vida normal. A questão aqui é: devemos instigar o aluno à leitura com algo que ele queira, pensando que todo o processo de leitura é uma evolução. Ninguém começou a ler do nada, todo mundo passou pela fase silábica. Então, para que colocar um livro de José de Alencar, que foi escrito em 1864, com uma linguagem que é difícil para o aluno porque nós não usamos mais ela atualmente, do que colocar um livro que é contemporâneo, com uma escrita atual e com um jeito mais irônico e cômico, narrado por uma criança de 12 anos que se aproxima com a idade deles? Tudo é evolução. Caso a gente dê para esse aluno o livro de Iracema, do José de Alencar, ou qualquer outra literatura que consideramos clássica, a probabilidade desse aluno, desse jovem, abandonar a leitura por não achá-la interessante é muito grande. Então, nós devemos construir isso aos poucos. Literaturas clássicas como José de Alencar, Aloysio de Azevedo, Lima Barreto, Érico Veríssimo e Machado de Assis. Tentar instigar a leitura do aluno por obras mais contemporâneas e que retratem jovens com idades aproximadas a dele e que instigue isso à leitura, como Harry Potter, Percy Jackson e as obras da Paula Pimenta. Claro, tem outros diversos autores que abordam o tema e que também são de agrado, mas esse tipo de literatura é a leitura inicial para os jovens, é o que é recomendado para eles progredirem na leitura, para no futuro eles pegarem uma obra de Luís Vaz de Camões e não achar elas chata de ler ou abandonar uma leitura. E por fim, para encerrar este vídeo, eu vou deixar uma pergunta. Qual é o tipo de literatura que a escola onde você estudou ou estuda ensina? Eles focam no ensino clássico ou eles preferem instigar o aluno à leitura? Tchau, gente!